A paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, que Deus possa te abençoar. Quero te pedir, antes de mais nada, que você possa se inscrever, apertar em todas as notificações para que você possa receber todo o nosso conteúdo, que você possa também curtir, que você possa comentar e que você possa fazer algo para o reino do Senhor, que é compartilhar. Compartilhe esse vídeo que está por vir, não deixe de semear na vida das pessoas. Muita gente necessita ouvir a palavra de Deus. Então você que já está inscrito no canal, amém, Deus te abençoe. Você que não está e vê nossos vídeos, quantas pessoas veem nossos vídeos e veem os versículos da manhã, também os nossos shorts, todo dia às 6 horas da manhã são lançados, que não estão inscritos. Deus abençoe e abençoe a vida de outro também. Amém? Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Pode rodar a vinheta em nome de Jesus. Deus abençoe. Mateus 1, 21. Eu botei um tema, o nome de Jesus. A ministra de louvor cantou aqui, né? O nome de Jesus é poderoso. E quero trazer essa meditação ao coração da igreja, essa pregação, e falar do nome desse Senhor maravilhoso, Mateus 1, 21. Mateus 1, 21, amém? Diz assim: ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Novamente, Mateus 1, 21. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Pai, graças te damos. Toma a nossa vida em tuas mãos. Abra o nosso ouvido, a nossa mente, a nossa alma. Abre o nosso coração. Desperta em nós, Senhor, o desejo, Senhor, de te adorar em todo o tempo. E termos um relacionamento com o Senhor sério. E à medida do nosso relacionamento, Senhor, sabemos, Senhor, que Tu és grande, Tu és maravilhoso, Tu és adjetivado de todas as maneiras que um Deus Criador e Todo-Poderoso poderia ser feito. E queremos falar do Seu nome nessa noite. Queremos falar do nome de Jesus, do Seu Filho. Não tem nada mais importante, Senhor, do que o nome do Seu Filho, Pai, para cada um de nós. Não há nada mais importante para cada um de nós do que Jesus na nossa vida. Então queremos falar desse nome, Pai. Bendizer esse nome, glorificar esse nome, dizer que amamos, que Ele é bendito, Pai. Então, seja conosco nesse momento, Senhor. Fala com cada um de nós, Senhor. Nos abençoa, Pai, através dessa meditação, através dessa reflexão, através dessa adoração, Senhor. Que o Senhor possa nos despertar, Senhor. Despertar cada um de nós para que possamos, Senhor, cada dia mais sabermos, Senhor, que conhecemos a Ti. Queremos cada dia mais termos um relacionamento sério contigo, Pai. Então, Pai, seja conosco, seja comigo também nesse momento, Senhor. Que eu possa ser totalmente diminuído, Pai, para que o Seu nome possa ser engrandecido. Da oração que fazemos em nome de Cristo. Que todos digam amém e amém. Podeis assentar. Veja bem, e vejam bem, o nome é algo importante demais. O nome tem a função de designar uma pessoa. O nome tem uma função de designar um animal. O nome tem uma função de designar uma coisa. Às vezes até um grupo de pessoas, um grupo de animais, um grupo de coisas. Tanto para pessoas como para objetos, animais e lugares. Os nomes servem para quê?
Nós identificamos os objetos, os animais, as pessoas, os lugares, para identificar cada um deles. Se alguém deseja falar com uma pessoa, basta chamar ela pelo nome dela. Porém, se chamar por um outro nome, essa pessoa não vai te responder. De repente, uma outra pessoa vai atender aquele seu chamado, ou até mesmo, de repente, nenhuma pessoa vai atender aquele chamado, porque ninguém tem aquele nome que você chamou. Da mesma forma, se alguém pretende ir a algum lugar, eu quero ir a Maria Helena, por exemplo, e aí pega uma condução, e ao tomar a condução, pede ao motorista que o leve para a Figueira, ele vai ver que ele vai sofrer um pouquinho, vai ver a diferença do uso errado no lugar de destino dele, porque ele vai ter que dar uma boa andada de lá para cá. Então o nome ele é primordial. Se alguém desejando de repente saciar a sede, pedir sal em vez de água, vai sofrer porque ele vai ter aumentado a sede, em lugar de abrandar a sede, ele vai ter a sua sede duplicada, porque pediu errado, pediu no nome errado. São exemplos simples da importância do nome. Então, com esses exemplos simples, a gente vê a grande importância que tem o nome das coisas, o nome dos lugares, o nome das pessoas. E o nome é algo importantíssimo para Deus também. Também é algo muito importante. É tão importante o nome para Deus, que Ele mesmo, Deus, pôs o homem o desejo de dar o nome às coisas. Gênesis 2,19 diz assim: depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o nome. Gênesis 2,19 diz isso. E eu vou repetir: depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus nos trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o nome. O primeiro humano, ele tinha um nome: Adão. Assim, na história da criação, uma das primeiras coisas que a palavra de vida diz é que Deus deu a Adão, a esse primeiro homem, a incumbência de dar nome aos animais. Foi Deus quem deu essa incumbência ao homem. Por isso que é tão importante o nome para Deus. Também quando Deus deu uma esposa para Adão, fez uma mulher para Adão, imediatamente Adão a chamou de varoa, a chamou de mulher. Mais tarde, em Gênesis 3,20, Adão dá à mulher o nome de Eva, porque ela havia de tornar-se a mãe de todos os viventes. O nome tinha um significado, tem um significado. Então, assim, a gente vê que para o homem é coisa natural, de repente, dar nome a coisas. Mas essa responsabilidade foi Deus quem deu ao homem. Foi Deus quem incumbiu ao homem de dar. Então, a passagem que a gente leu relata o que o anjo do Senhor fala a José sobre o nascimento de Jesus Cristo. A palavra de vida diz que Maria era sua noiva. Ela estava prometida a ele em casamento, a José. Mas antes que houvesse uma união entre os dois, antes que houvesse uma união entre José e Maria, ela já se achava grávida pelo Espírito Santo. Diz a palavra que José era um homem justo, e ele não queria expor Maria a nenhum tipo de desonra pública, e por conta disso ele passava em sua cabeça anular até o casamento de forma secreta. Ele sabia que ela estava grávida, ele não queria expor Maria, não queria que ela fosse honrada publicamente, e ele queria então até anular aquele pacto que ele tinha feito de casar com Maria, e ele queria até fazer isso pensando de forma secreta. E depois de ter meditado sobre isso, ele foi dormir. Diz a palavra de vida que o sonho
aparece um anjo do Senhor e lhe diz: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Aí vamos para o texto central: ela dará à luz um filho, e você deverá dar o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. José e Maria, eles não tiveram a possibilidade de escolher um nome para a criança. O próprio Deus mandou um anjo em sonho aparecer para José e falar para ele: olha, o nome dessa criança vai ser Jesus. E Jesus por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O anjo do Senhor, enviado por Deus, não só apenas animou José com a situação da dúvida que pairava e passava no seu coração, como também ordenou a ele que desse o nome à criança de Jesus. Só que antes desse sonho de José, o anjo já havia aparecido a Maria, mas não em forma de sonho. Ela não sonhou com o anjo. O anjo apareceu para ela estava acordada. Antes do anjo animar José em sonhos, Deus havia enviado o próprio anjo para falar a Maria sobre o nascimento de Cristo e dado para ela a mesma ordem de colocar nele o nome de Jesus. Pode colocar Lucas 1, 26 aí, por favor. Lucas 1, 26. Pode colocar na tela. Lucas 1, 26. Amém? Diz assim: no sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia. Verso 27. A uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem é Maria. O anjo, verso 28, até o 35. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. E olhe, preste atenção no verso 31, diz assim: você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? Verso 35 e último. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Presta bastante atenção. Quando Deus aponta para enviar o Messias à terra, Ele mesmo determina qual o nome que deveria ser dado à criança, tanto a mãe, a Maria, como ao pai, a José. Mas por que isso? Tudo há uma lógica. Pode parecer que não, mas a Bíblia toda ela é interagida. Porque Deus não ia confiar o nome do Messias ao homem dessa vez, já que confiou o nome dos animais e até o nome da própria mulher que Ele criou para o próprio homem. Será que Deus tinha receio que colocasse um nome qualquer ou diferente que Ele viria para fazer ou simbolizar? Não. Deus apenas queria garantir que o Messias que estava por vir cumprisse com as qualidades e atributos que seu nome tanto possuía. Deus queria que o homem tivesse a certeza de que Jesus era o enviado de Deus para o cumprimento da promessa do próprio Deus. E que para isso, nas suas qualidades e atributos, já descritas na palavra de vida, fosse identificado então o Messias, o enviado, o Emanuel, o Deus conosco, que veio da parte de Deus para a humanidade. Mas aonde? Aonde é que eu consigo ver essas qualidades que Deus tanto queria que fosse garantido a essa criança? Aonde eu encontro isso? Então eu pedi para colocar Isaías 9, a partir do verso 2. Ali a gente vai descobrir as qualidades e os atributos. Isaías 9, verso 2, a gente vai do verso 2 até o verso 7. Diz assim:
Contudo, não haverá, Isaías 9, verso 1, perdão. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naphtali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. Verso 2: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Verso 4: pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a cana que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Agora preste bem atenção no verso 6. Porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E aí começa as qualidades e os atributos do nome dessa criança. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Até aí. Está aqui, no verso 6, as qualidades e atributos. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. É no verso 6 que a gente encontra as qualidades e atributos do Messias. Aquele a quem Deus enviaria para estender o seu domínio e trazer paz sem fim sobre todos. Jesus, o Cristo, o enviado, ele teve todas essas qualidades, teve todos esses atributos. Então, por conta disso, nessa noite, eu quero falar desses atributos. Eu quero falar dessas qualidades atribuídas a Emmanuel, a Jesus, o nosso Salvador. Falar do nome de Jesus. Falar dessas qualidades. A primeira qualidade está aqui: maravilhoso conselheiro. Mateus 4, verso 13 a 17. Diz assim, Mateus 4, verso 13 até 17, diz assim: saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naphtali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, mesmo o profeta que profetizou a vida dele: terra de Zebulon e terra de Naphtali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Até aí. A primeira qualidade: maravilhoso conselheiro. Veja bem, não é maravilhoso, e não é só maravilhoso, e não é conselheiro, e apenas conselheiro. É um título composto: maravilhoso conselheiro. Jesus é aquele que é maravilhoso no sentido de extraordinariamente exceder completamente o entendimento humano, mas também é conselheiro. Cristo é chamado de maravilhoso porque ele transcende completamente os limites da nossa compreensão humana. E ele é um bom conselheiro por ser a sabedoria, um bem inerente a qualquer bom conselheiro. Não há um bom conselheiro que não seja sábio. Então ele é um maravilhoso conselheiro. Ele não é maravilhoso, ele é um maravilhoso conselheiro. Ele, Jesus, é a própria sabedoria, e nele reside todo o conhecimento. O Senhor pode distribuir a sua inteligência a todo que buscar. Você pode ter certeza disso. Jesus vai muito além. Cristo é a sabedoria de Deus. Nele todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento são ocultos. Diz lá Paulo em Colossenses 2:3. O próprio Isaías, profeta Isaías, predisse: o Espírito do Senhor repousará
mochila, diz lá no Salmo 112. É por isso que ele pode, e ele sempre pôde, antes, hoje e sempre, salvar as pessoas que vão a Deus por meio dele. Porque Jesus vive para sempre a fim de pedir a Deus em favor delas. Diz lá em Hebreus 7:25. Ele é nosso grande intercessor, nosso melhor amigo, nosso guia até a morte. O salmista, ele percebeu bem isso. Ele percebeu isso de uma maneira extraordinária, declarando: bendito o Senhor que me aconselha. Maravilhoso conselheiro. Pois até durante a noite o meu coração me ensina. Está lá no Salmo 16:7. A sabedoria do Senhor ela é incalculável. Seus conselhos são maravilhosos. Sua vontade é infalível. Seus pensamentos são insondáveis. E seus desígnios invioláveis. Definitivamente, Ele é maravilhoso conselheiro na disposição da sua mente e na manifestação dos seus atributos. Ele é maravilhoso em toda a sua obra de redenção, nas bênçãos decorrentes dessa obra da redenção, tanto da de hoje, presente, como das futuras. O maravilhoso conselheiro tem sim toda a sabedoria indispensável para a salvação do seu povo e para exercer o seu ofício real com absoluta justiça. Esse Jesus, Ele mesmo, Ele próprio é a manifestação plena e final da sabedoria divina. Ele todo é maravilhoso. Ele todo, Jesus todo é maravilhoso. E sendo o único que tem as palavras de vida eterna, Ele é um conselheiro inigualável. Por isso, se alguém tem falta de sabedoria, que peça a Deus sabedoria. Ele vai dar, porque Ele é generoso e dá com bondade a todos. De repente você tem alguma decisão para tomar. De repente você tem uma decisão importante para tomar. Ou de repente você tem uma dúvida que está perturbando a sua mente, seu coração. Você está na dúvida do que fazer. De repente tem uma decisão que tem que tomar. De repente você tem sofrido pela falta de sabedoria nos seus relacionamentos, no seu trabalho, no seu estudo. Salmo 73, 24, o salmista diz assim: tu me guias com os teus conselhos e no fim me receberás com honras. O salmista cria, ele tinha certeza que ele era guiado pelos conselhos de Deus e que por ele ser guiado pelos conselhos de Deus, no final ele ia receber honras. Mas as honras não iam ser louros, não iam ser coroas entregues a ele por conta disso. Ele sabia que a decisão importante que ele devia tomar, de repente aquilo que estava perturbando a sua mente, a dúvida que ele tinha no seu coração, ele sabia que, de repente, por causa da falta de sabedoria que ele tinha nos relacionamentos dele, se ele buscasse o Senhor e Deus desse o conselho, ele ia ter sucesso. Isso é sucesso. Sucesso não tem a ver com bem material. Sucesso não tem a ver com carro. Sucesso não tem a ver com carne. Sucesso não tem a ver com nada disso. Sucesso tem a ver com vida reta, com uma super vida, uma vida super abundante. E quem é que pode nos aconselhar nesses momentos tão difíceis? Um maravilhoso conselheiro. Isso me relata a generosidade do nosso maravilhoso conselheiro. Porque Jesus, Ele é assim. Ele é assim. A qualidade do maravilhoso conselheiro é essa. Muita gente busca tantas coisas, muita gente procura em tantas coisas, e eu não estou falando nem de Jesus. Busca algo para preencher o vazio do seu coração. Busca algo para preencher o vazio da sua alma. Buscar Jesus. Buscar Jesus é a melhor coisa que o ser humano pode fazer. Ele pode fazer tudo isso, mas não só preencher, mas conduzir. A segunda qualidade é que Deus é poderoso. Mateus 28, 18. Mateus 28, 18 diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Deus é um Deus poderoso. Muitos anos a tradução de João Ferreira de Almeida vertia Mateus 28, 18, onde Cristo diz: foi-me dada
toda autoridade, por foi-lhe dado todo poder. Poder tem a ver com autoridade. O exemplo do poder e autoridade de Jesus está no momento do seu batismo. Jesus, um ungido de Deus, ele venceu as tentações de Satanás, que o assediou de todas as maneiras, nos 40 dias e noites que passou em jejum e oração. Jesus volta nesse tempo, vai até João Batista, a fim de ser batizado. No batismo ele recebe o Espírito que desceu sobre ele, e o Pai o abençoou proclamando: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. O poder e a autoridade de Jesus vem de quem ele é, o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, o Salvador. Vem do Pai que o ama e nele se compraz, e vem do Espírito Santo, que é sopro e energia criadora de Deus, o qual no passado dirigiu os profetas e agora, naquele momento, dirigiria o próprio Jesus no cumprimento da sua missão. Então, com esse poder e autoridade, Jesus percorria toda a Galileia, ensinava nas sinagogas, pregava o Evangelho do Reino, curava toda e qualquer doença ou enfermidade do povo. Por quê? Porque Deus é poderoso. Traziam pessoas acometidas por doenças diversas, atormentadas por enfermidades, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e o poder de Jesus os curava. Multidões aglomeravam-se, multidões numerosas se aglomeravam, e o poder e a autoridade estavam na figura de Cristo. Ressurreição, enfermidade, multiplicação. Deus é poderoso. Hoje, na Igreja de Cristo, eu e você, nós temos o Espírito Santo, a fonte da força que nos dirige para o cumprimento da nossa missão no mundo. Diz Atos 1:8, diz assim, Atos 1:8: Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Essa é a nossa missão. Dar continuidade à obra de Cristo, através do Espírito Santo, do qual eu e você fomos revestidos. Deus ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que a gente pensa. Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que a gente imagina. E Deus continua poderoso para fazer tudo isso. E Ele nos deu o poder através do seu Espírito. Ele mesmo falou para os discípulos: vocês vão fazer coisas maiores do que eu. Eu já falei aqui, lembra que colocavam nas ruas onde Pedro passava os enfermos, porque apenas a sombra de Pedro curava essas pessoas. Poder do Espírito Santo. Deus ele é poderoso. E ele tinha que garantir que dentro dessas qualidades de Jesus, ele tinha que garantir que o povo visse o Messias através disso. Terceira qualidade, Pai eterno, de João 10:30. Eu e o Pai somos um. É isso que diz João 10:30. Eu e o Pai somos um. O profeta Isaías exalta mais um atributo de Jesus. E veja bem, eu estou falando de atributo teológico, não. Atributo no outro sentido, qualidade. O profeta Isaías exalta mais uma qualidade, um atributo de Jesus, destacando a sua divindade. Jesus, ele é eterno. Assim como o Pai, Jesus também é eterno. Pai é aquele que gera. A eternidade é a criação de Deus, a eternidade é plano. É um maravilhoso projeto de Deus para a humanidade. Vão alcançar a vida eterna todos aqueles que creem no nome de Jesus. Todos aqueles que creem na obra redentora de Jesus, eles vão alcançar a vida eterna. O autor de Hebreus, no capítulo 12:2, diz que Jesus não é apenas o realizador, mas sim o autor e o consumador da nossa fé. Lembra de um episódio bem conhecido, o diálogo entre Jesus e Nicodemos em João 3? Nicodemos, um dos principais dos judeus, resolve então procurar Jesus de noite. E a Bíblia, ela coloca bem de noite. Ele tinha medo de conversar com o mestre, alguém viu.
E aí ele foi conversar com Jesus de noite. E quando ele chega, a primeira coisa que ele fala é: Rabi, mestre. Ele vê a figura de Jesus, o Cristo, o Messias. Sabemos que tu é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E aí Jesus fala para as coisas maravilhosas. Em verdade, te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, intrigado, pergunta como um homem poderia voltar a nascer, mesmo sendo velho. Como é que ele poderia voltar ao ventre materno? Nasceu uma segunda vez. Como é que isso podia acontecer? Jesus aproveita o diálogo e lembra ele: você é mestre de Israel e você não consegue compreender tudo isso. Deus, Ele é maravilhoso. É um engenheiro de um magnífico plano para a salvação da humanidade. Jesus, ele é maravilhoso. Ele prossegue dizendo lá em João 3, 14 até o 18, ele diz assim: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Verso 15: para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Jesus é o Pai eterno, Pai da eternidade. Quem nele crê vai desfrutar da eternidade ao lado dele. E eu, sinceramente, a igreja tem que tomar muito cuidado com as coisas que cantam. Ou pelo menos as coisas que saem da boca da igreja quando ela canta. Principalmente quando ela canta Maranata, vem Senhor Jesus. Não é da minha competência julgar as pessoas, quem vai ficar, quem não vai, mas de uma coisa eu tenho certeza. Isso eu tenho certeza. Tem gente da igreja que não vai subir. Eu sinceramente oro para Deus para que eu possa subir, para que eu possa estar com ele, para que eu não fique aqui nem penando se ele vier nesse tempo da vida. Mas eu acho que ainda falta muito para ele. Falta ainda muita coisa para acontecer para que Deus possa retornar. Esses sinais que estão aí já estavam no mundo há muito tempo. Isso eu garanto para cada um de vocês. Mas eu não sei, sinceramente. Eu oro a Deus por todos os dias para que Ele possa me levar no dia que Ele voltar. Ou para quando eu for morrer nessa terra, possa estar com Ele. A gente tem que crer nos planos de Deus na nossa vida, porque são planos de paz, não são planos de mal. Aquele que crê, aquele que realmente crê no Senhor, está aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, já dizia aqui. A nossa cidadania, ela não é aqui, meu irmão, é nos céus, nos braços do Senhor Jesus. A quarta qualidade é que ele é o príncipe da paz. Lucas 19, 9 diz assim, 9 e 10 diz assim: Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Verso 10 de Lucas 19: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Esse episódio, ele se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve São Lucas, no capítulo 19, de 1 a 10. Jesus havia entrado em Jericó, atravessado a cidade. Ali havia um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. A palavra de vida diz que ele queria ver Jesus, mas ele era de pequena estatura, não conseguia ver por causa disso. Havia uma multidão muito grande também. Então ele corre adiante de todos, sobe numa figueira para ver Jesus, porque Jesus ia passar por ali. E quando Jesus chega naquele lugar, ele olha para cima e diz: Zaqueu, desce aí depressa, quero ficar
ficar na sua casa. Hoje é dia que eu quero ficar lá. Então Zaqueu desce rapidamente, desce alegre. O povo todo viu, trabalhar, o povo se queixou, o povo uma bênção. E ainda começou a falar: olha, Jesus vai se hospedar na casa desse pecador. Jesus Zaqueu então se levanta e fala com Jesus: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. Se eu extorquir de alguém alguma coisa, eu vou devolver 4 vezes mais. E Jesus dá uma resposta linda para ele: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O que é paz, meu irmão? Eu preciso da paz. E o que é paz? Paz pode ser definida como ausência de conflito, de contexto de violência que envolve o fim ou ausência de guerra. Na nossa história circular aí, da humanidade, os períodos de guerra sempre foram maiores do que os períodos de paz. Devia ser o contrário. Deveríamos ter mais tempo de paz, menos tempo de guerra. Esse deveria ser o estado natural de qualquer sociedade. A paz é tão importante que Alfred Nobel deixou registrado no seu testamento o desejo que a sua fortuna fosse investida em uma série de atividades, cujos rendimentos pudessem equilibrar economicamente com alguns prêmios em diversas categorias, entre eles a da paz. A intenção de Nobel era de que os premiados ou aqueles que tivessem se destacado em favor de alguma reconciliação, de solidariedade, da paz entre os povos, fossem retribuídos economicamente do seu trabalho. Em relação a nós, seres humanos, a paz é definida como um estado de tranquilidade e calma. Como é que você está? Com paz. Normalmente você está tranquilo, está calmo, está tendo harmonia interior, harmonia com as pessoas ao lado, harmonia com Deus. A verdadeira paz, na verdade, vem no relacionamento com Deus. E vem através de Jesus Cristo, o príncipe da paz. Zaqueu era um publicano. Os publicanos são forma de praticarem extorsões, serem avarentos, egoístas. A classe dos publicanos era extremamente odiada até pelos próprios judeus. Além dessa má fama deles, eles também eram considerados traidores do seu povo, porque eles serviam de forma voluntária seus opressores. Desprezados por questões religiosas também, porque no contato desses judeus publicanos havia exigência de contato frequente com povos gentios. Eles eram considerados pessoas impuras naquela sociedade. Os rabinos daquela época, não sei se você sabe, ensinavam as crianças ou os alunos que eles deveriam evitar a qualquer custo sentar à mesa com eles, manter qualquer tipo de contato social. Zaqueu, além de ser publicano, era chefe dessa classe. Possivelmente vivia atormentado pelo preço que pagava por ser desprezado por seu povo. Ainda era um homem de pequena estatura, devia ser desprezado um pouco mais, e até um pouco mais. Mas Zaqueu ele foi além, muito além do que ele poderia ir para ver Jesus. Ele foi numa figueira brava porque queria ver Jesus. Ele queria pelo menos olhar para Jesus. Eu penso que Zaqueu tinha uma esperança numa mudança na sua vida, mesmo sendo rico em posse. De repente ele era popular na sua vida, mas ele despendeu esforço para ver Jesus. Rico, chefe de cobradores, andava com uma escolta de romanos, armado, mas na hora da passagem de Jesus em Jericó, na sua cidade, ele não teve dúvidas. Ele correu e subiu até onde podia ver Jesus, mesmo que isso levasse a outros a ridicularizarem. Ah, não, o pequenininho subindo aí, o publicano aí, o pecador subindo. Olha aí, ó, o anão subindo aí, a figueira brava. Paz com Deus é andar em harmonia com Deus, deixar de lado a rebelião. O pecado, ele nos torna inimigos de Deus. Não há harmonia entre Deus e o pecado. Não tem como haver. Não há harmonia entre Deus e o pecado.
duas coisas totalmente distintas. Mas quando alguém aceita Jesus como seu salvador, ele volta a ter paz com Deus. Não é mais uma pessoa contra Deus, muito pelo contrário, vive para agradar a Deus. A verdadeira paz interior é a tranquilidade que vem de uma vida de paz com Deus. Quem ama a Jesus não precisa ficar ansioso nem ter medo do futuro. Por quê? Porque sabe que Deus tem o controle de todas as coisas. Nas situações mais difíceis, o crente ele pode até encontrar uma paz qualquer. Mas se ele encontrar a paz de Cristo, ele vai encontrar uma paz que vai muito além do seu entendimento. Então, tenhamos paz no princípio da paz. Muitas coisas, prodígios, maravilhas a gente pode praticar e produzir a tarefa no nome de Jesus. Mas o que o nome de Jesus faz na nossa vida, tendo todas essas qualidades e atributos, referenciados na sua pessoa, Jesus Cristo, e o que melhor descreve o que o seu nome produz está em Atos 4,12. Coloca para mim, por favor, Atos 4,12. Para a gente poder estar orando. Atos 4,12. Diz assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. A nossa salvação passa prioritariamente pelo nome de Jesus. O único nome que é dado a nós homens para garantir a salvação. O nome de Jesus. Convidar você para fechar seus olhos, derrubar sua cabeça. Sentado mesmo, fique tranquilo.